Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá quando você está assistindo esse vídeo. Meu nome é Bruno Ramassini e bem-vindo ao canal do Investidor Qualificado. Hoje eu trouxe um tema que para mim é o mais importante para você ter uma rentabilidade realmente boa e acima da média no longo prazo em seus investimentos, que é justamente o balanceamento de portfólio. Vou explicar para vocês o que é esse balanceamento de portfólio e por que ele faz muito sentido na hora da gente fazer nossas aplicações financeiras. Então veja bem, eu dividi aqui uma carteira hipotética em 5 diferentes ativos. Tá bem? Vou explicar rapidamente, porque não é o tema do vídeo, que é cada um desses ativos, né? Mas o pós-fixado são todos aqueles investimentos que rendem conforme a taxa Selic. E se você não sabe o que é Selic, volta no canal para entender melhor. O pré-fixado é tudo aquilo que tem uma taxa fixa. Então, um CDB de taxa fixa, um LCA, um LCI de taxa fixa, Tesouro Direto pré-fixado, tudo que é fixo e não muda conforme o tempo, né? A taxa é travada. Inflação são aqueles títulos, o mais famoso deles é o Tesouro IPCA, que rende sempre a inflação mais uma taxa fixa, ok? Multimercados, tá? Os multimercados são os fundos multimercados, que são fundos que têm um pouco de renda fixa, de repente, um pouco de renda variável, e eles acabam ficando ali no meio do caminho entre a renda fixa e a renda variável, que é o nosso último, que na verdade são ações e fundos imobiliários, tá? Normalmente a gente chama isso de renda variável, porque é tudo aquilo que não é fixo, né? Esses 3 primeiros é a renda fixa, os multimercados são vários mercados e a renda variável é uma renda que a gente não sabe quanto vai ser no futuro, porque ela depende dos aluguéis ou dos dividendos das empresas e eles são incertos. O ponto é, para você ter uma carteira de investimentos realmente vencedora, você tem que fazer o seguinte, tá? E esses valores são hipotéticos também. Você tem que definir, tá? Você tem que definir o percentual que você vai ter em cada um desses ativos, tá? Eu coloquei aqui um exemplo de 20% em cada um deles, e você vai ter que manter ao longo do tempo, ao longo da sua vivência nos investimentos. Obviamente, né, essa soma, né, tem que dar 100% do seu patrimônio financeiro, mas você vai dividir em cada tipo de ativo um percentual fixo dos seus investimentos. Por que é tão importante que seja fixo e que você não altere? Esses números que eu coloquei não convêm com a realidade, tá bem? Cada investidor, e é isso que eu ensino no Guia do Investidor Qualificado, cada investidor vai ter que ter o seu percentual, aquele que se sente mais adequado, e eu, né, no guia eu dou algumas sugestões de como fazer isso. Mas, por exemplo, uma pessoa que fique na dúvida e divida tudo igual, tem 20% em cada tipo de aplicação financeira. Por que é tão importante isso? Para ela não fazer o seguinte, tá? E a maioria dos investidores, principalmente quando a gente fala em renda variável, que é onde a gente perde mais dinheiro, a gente pode ganhar mais, mas perde mais também, onde tem mais o risco, a maioria acaba fazendo o seguinte, olha. Vê se você conhece essa história. O investidor está lá, sempre investiu em renda fixa, não tem nada em renda variável. A bolsa está em 70 mil pontos. Tá? A bolsa está em 70 mil. Aí ele tem 0% em renda variável. 0% aqui. Ok? E em multimercados muito pouquinho também, porque ele tem medo. Aí ele começa a acompanhar a bolsa, ele começa assim, a interagir, a ver aquele negócio. Aí ele vê que a bolsa subiu. Que ela foi para 80 mil. Aí ele falou assim, nossa, acho que eu vou experimentar esse negócio. Aí põe lá 5%. Aí, a gente, né, aí tá lá no mercado de alto, o coronavírus ainda não veio, o mercado tá subindo, o ano é 2018 para 2019, né? Na transição do ano. Aí a bolsa sobe para 90 mil pontos. A bolsa subiu para 90 mil pontos, né? De 80 mil para 90 mil é um salto de 12,5%, creio eu, alguma coisa nesse sentido. Ele falou assim, uou, essa parte aqui de renda variável tá dando resultado, né? Porque muitos investidores, se você já me conhece, sabe que eu falo isso. Olham só rentabilidade, que é totalmente errado, é uma das últimas coisas que você deveria ver.
Mas ele está olhando lá, fala, nossa, tá dando certo mesmo, estou ganhando dinheiro, vou aumentar. Aí vai para 10%. E o mercado está em alta, né? O mercado ele vive ciclos, então ele tem ciclos de alta e ciclos de baixa, e o mercado está subindo. Aí o mercado vai para 100 mil. A bolsa vai para 100 mil pontos. Aí fala, eita, vamos lá, 15%. Aí a bolsa vai para 120 mil pontos. Aí fala, pô, legal, vamos lá, 20%. Aí a bolsa vai para 130 mil pontos, por exemplo. Aí ele chuta o balde e fala, nossa, ganhei dinheiro pra caramba. Vai para 40% do patrimônio em renda variável. E aí vem, por exemplo, uma pandemia mundial, que leva a bolsa de volta para os 80 mil pontos. Que é mais ou menos o que estamos hoje. Aí o que o investidor faz? Por exemplo, né, vou usar o exemplo mais drástico, aí ele zera. Aí ele reduz para 0% as ações. O que aconteceu aqui? Aconteceu que o que acontece, né, o que a maior parte dos investidores fazem. Enquanto a bolsa vai subindo, isso é fato, gente, não é o que eu acho, não é o que algumas pessoas fazem. É o que a maioria faz, 90%, 95% dos investidores fazem. A bolsa vai subindo, quanto mais a bolsa sobe, mais eles vão comprando ações. E quando a bolsa cai, eles vendem. Né? É um movimento exatamente ao contrário do que deveria. O correto, o corretíssimo, seria assim, se a gente soubesse, né, exatamente o que é baixo, o que é alto, né, até quando vai subir, o correto seria o contrário, né? Seria, por exemplo, a bolsa está 70 mil pontos, aí o investidor tem lá 40%, aí a bolsa sobe para 80 mil, aí ele reduz para 20%, a bolsa sobe para 90 mil, ele reduz para 15%, aí a bolsa sobe para 100 mil, ele reduz para 10%, a bolsa sobe para 120 mil, ele reduz para 5%, a bolsa vai para 130 mil, por exemplo, né, ele vai para 0%. Isso daqui, concordo, seria o perfeito, seria o ideal para a gente fazer, seria meu sonho fazer isso daqui, né? Porque a gente está comprando quando está barato e estamos vendendo quando está caro. O ponto é, não seja arrogante de achar que você vai saber quando é alto e quando é baixo. Ninguém sabe, tá? Porque olhando para o retrovisor é muito fácil entender o que aconteceu, é muito óbvio, né? É óbvio, por exemplo, é óbvio que o coronavírus ia chegar no Brasil, agora, né? Falando agora. É óbvio que ia atingir outros países e não só a China, como a gente achou. Mas quando as coisas estão acontecendo, nada é óbvio. Então, quando você está aqui, né, em 80 mil pontos, você não sabe o dia de amanhã, se ela vai para 90 ou se ela vai para 70. Então, essa alocação, embora seja ideal, é impossível de fazer. Ninguém faz isso daqui, tá, gente? Ninguém faz. Acreditem em mim. O que os grandes investidores fazem é o seguinte: eles fazem o balanceamento de seus portfólios. E fazer o balanceamento de seus portfólios é justamente o que vai fazer eles comprarem na baixa e venderem na alta. Vou mostrar um exemplo para vocês, tá bom? Fiquem tranquilos. Mas olha, gravem aqui. Eu vou usar o exemplo da renda variável, porque a renda variável, digamos assim, é o mais interessante hoje. A renda fixa, pessoal, como eu venho sempre falando no meu canal, as taxas da renda fixa estão cada vez menores e vão continuar diminuindo. Essa é uma tendência não só brasileira como mundial. Selic nos países, né, a taxa de juros no mundo inteiro está muito baixa. Estados Unidos está em 0. Suíça e Alemanha ela está negativa, menos meio, menos 0,25. No Brasil ela está em 3,75, o menor patamar da história. E há bancos que preveem, corretores, bancos que preveem que ela vai para 1%, 1,5%, 2%, alguma coisa entre 1,5% e 2%. Então assim, a renda fixa, ao longo do tempo, e eu gostaria que vocês se prepararem para isso, ela vai ficar cada vez mais desatrativa, tá? Mas essa realocação de portfólio, ela serve tanto para ganhar na renda variável quanto na renda fixa, tá bem? Por que o balanceamento é tão importante então, pessoal? Pelo seguinte, vamos supor que a gente fixou que nós teremos só 20% em renda variável. Aí vamos pegar, imagina um investidor qualificado. O investidor qualificado tem lá 1 milhão. Então ele tem 200 mil em renda variável.
Aí vamos seguir o meu exemplo. A bolsa subiu de 70 mil pontos, no meu exemplo, para 130. Ela subiu para 120, na verdade, né? Mas vamos ver quanto que dá essa alta. Então veja bem, a bolsa subiu de 100, vou por 120, vai, porque é o que aconteceu mesmo. De 120, ela estava 70, ela subiu para 120. Nosso investidor entrou a 80 mil pontos, né? Então foi uma alta de 50%. Nem sei por que eu peguei a calculadora para fazer isso, mas tudo bem. Veja bem, foi uma alta de 50%, então os 200 mil do nosso investidor viraram 300 mil. E claro, o resto da carteira dele também subiu, mas não subiu muito, né? Não subiu muito. Então ele tinha R$1 milhão anteriormente no nosso exemplo, aí ele ganhou 100 mil na renda variável e ele ganhou mais ou menos, vamos colocar que ele ganhou mais 100 mil em todo o resto, tá? Então ele foi para 1 milhão e 200, ok? Então ele tem agora 1 milhão e 200. 1,2 milhões. Então veja bem, esses 300 mil em cima de 1 milhão e 200, eles não são mais 20%. Faz a divisão, divide 300 mil por 1 milhão e 200. Você vai ver que, na verdade, esse valor virou 25%. Mas o nosso combinado, o combinado desse investidor, o objetivo dele, a meta dele, é ter 20% em renda variável. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar 5%, tá, e tirar e ficar com 20%. E esse 5% ele vai voltar para a renda fixa. Ele vai voltar para o que ficou desequilibrado também. Porque se ele tem 25% em renda variável, por exemplo, às vezes o pós-fixado dele, em vez de 20, ficou em 15, certo? A proporção de renda variável subiu e o resto caiu. Então esse investidor, ele tira 5% da renda variável, que dá 5% do patrimônio dele. Vamos ver. Ele tira 60 mil reais da renda variável e coloca na renda fixa, ou melhor, naquilo que estiver em baixa, né? Naquilo que estiver desproporcional. Porque se uma parte da carteira dele foi para 25%, alguma coisa perdeu proporção, né? Porque a gente só tem 100% do que a gente tem. Então, os 25% da renda variável, esses 5% a mais, engoliram 5% de outras proporções. Ele pega esses 60 mil e joga nos outros investimentos. Ou seja, se você tem um percentual fixo nos seus ativos, nos seus investimentos, sempre que a bolsa for subindo, você vai vendendo bolsa e comprando renda fixa. Tá? Então você vende sempre na alta e, logicamente, né, quando a bolsa cai, então ele comprou 80 mil pontos, a bolsa caiu para 50 mil pontos, né, vamos colocar lá, a bolsa caiu para 50 mil pontos, no nosso exemplo. Ele tinha 200 mil em bolsa, né, a bolsa caiu de 50, ela estava 80. Ela caiu 37,5%, né? Vamos colocar aqui no nosso exemplo. Então ele tinha 200 mil em bolsa, ele perdeu 75 mil. Né? Então ele foi para, aos 50 mil pontos, ele tem 125 mil reais na bolsa. Tá? E esses 125 mil reais, considerando às vezes que a renda fixa continuou subindo, 125 dividido em 1 milhão e 100, vamos colocar, vai corresponder só, pessoal, a 11,36%. Então, veja bem, quando a bolsa subiu, para respeitar o percentual que esse investidor tinha na bolsa, ele vendeu ações ou fundos imobiliários e comprou renda fixa. Porque ele só pode ter 20%, pelo menos foi combinado para ele. Cada um vai ter que ser o seu.
O meu é maior, por exemplo, o seu pode ser menor, mas o importante é que você tenha um percentual fixo. E quando a bolsa caiu, a proporção dele em renda variável também caiu. Então, o que ele tem que fazer nesse exemplo? Ele tem que tirar da renda fixa e comprar mais renda variável. Porque seguindo tudo isso que eu estou mostrando para vocês, o investidor qualificado estará comprando sempre na baixa e vendendo sempre na alta. E assim ele vai sempre ganhar dinheiro ao longo do tempo. E é isso que os grandes investidores fazem. É isso que aquelas poucas pessoas que sempre ganham dinheiro no mercado fazem. Quando vem uma crise como essa, é o momento que eles gostam de comprar ações. Eles usam tudo que eles têm para comprar ações, fundos imobiliários e ativos mais variáveis. E quando tudo está bem, eles vão vendendo esses ativos e comprando renda fixa ou outros ativos, né? De repente imóveis, terras, enfim. Quando tudo está bem, ele compra coisas que às vezes as pessoas não querem. E quando tudo está mal, eles compram realmente esses ativos que vão se valorizar ao longo do tempo. E por que é tão difícil, tá? Eu tenho que contar isso para vocês e a maioria das pessoas não sabe realmente, dos investidores não sabe. Nunca vai existir bolsa barata com situação boa. E nunca vai existir bolsa cara com situação ruim. É sempre o contrário. Gente, quando a bolsa está barata, a bolsa só está barata quando ninguém quer bolsa. Quando o coronavírus vem, quando o Joesley delata o Michel Temer, quando tem uma crise nos Estados Unidos, quando o PIB do Brasil vai cair fortemente. Tudo isso é o que faz a bolsa ficar barata. E quando a bolsa está cara, é quando o Cristo Redentor sai lá na capa da Exame, né, subindo, decolando. Brasil é um exemplo de democracia no mundo. Brasil, né, vai para frente agora. Todos esses indicadores são indicadores de que a bolsa está num patamar caro. Tá? Num patamar que não é para comprar, mas que você tem que cada vez mais ter menos bolsa nesse tipo de situação. E o único jeito de você prever essa situação corretamente é fazendo alocação de portfólio, balanceamento de portfólio. Porque aí você não precisa ficar adivinhando, tá caro ou tá barato, tá caro ou tá barato. Não, você tem uma regra, tá? Você tem um objetivo para o seu portfólio e você vai seguir e executar esse objetivo. Simplesmente isso. E assim, eu gostaria que vocês utilizassem o balanceamento de portfólio principalmente nos momentos ruins, tá? A estratégia na hora de fazer os nossos investimentos, gente, ela é para os momentos ruins, de estresse e de crise, que vão ocorrer sempre, né? A cada 3 a 5 anos, a gente vai ter uma grande crise no mercado financeiro, no mundo todo, né? No Brasil ou no mundo, enfim. E ter uma estratégia é muito importante, tá? A estratégia a gente não faz ela para quando tudo está bem. A gente faz ela para quando tudo está indo mal, tá? Principalmente aqui. Se você não tem nenhuma estratégia na hora de fazer seus investimentos, você vê a coisa ficando feia, você vende tudo, sei lá. Aí fica caindo nessas besteiraiada, né? De comprar ouro, comprar dólar, fica se protegendo, né? Depois que a porta é arrombada, as pessoas vão lá e querem comprar o cadeado. Não dá mais tempo, tá? Você se protege, o melhor jeito de você se proteger é fazendo isso daqui. Porque conforme a bolsa vai subindo, você vai realizando lucro e vai colocando no bolso, né? Vai colocando na renda fixa. E quando a bolsa cai, você tem um monte lá na renda fixa, tira e coloca de novo na bolsa. Esse ciclo ele vai se repetir. Podem ficar tranquilos. Essa crise, ela foi muito rápida, ela foi a crise mais rápida que a gente teve. Ela é profunda, mas ela vai passar. Garanto para você que a bolsa, daqui a um tempo, eu não sei quanto tempo, mas ela vai estar num patamar bem maior do que está hoje. E quem fez essa realocação de portfólio vai ganhar dinheiro, vai fazer o portfólio ter um rendimento legal. Tá, e mais uma dica, última dica, é o seguinte, vocês têm que pensar que quando tudo está bem, tudo que você lê, todas as pessoas que você conversa,
vão te incentivar a ter mais percentual em bolsa do que você tem, do que o seu objetivo. E quando tudo está mal, um monte de gente vai falar para tirar tudo, colocar no bolso, sacar no banco, esconder embaixo da cama. Tá? O que você tem que tentar fazer é justamente o contrário. Tá? E para fazer o contrário, é só seguir na estratégia mesmo, pessoal. Tem que seguir sua estratégia e tem que fazer o balanceamento da carteira. Há quanto tempo? Eu faço balanceamento, né, dos meus clientes e meu mesmo, não tenho assim uma data muito fixa, né, porque às vezes o mercado oscila muito e a gente tem que fazer um menor espaço de tempo, então vai um pouco no bom senso. Tem que ser mais ou menos assim a cada 6 meses para olhar isso daqui. Agora, se o mercado subiu muito em um mês ou caiu muito em um mês, né, o exemplo foi agora no coronavírus, eu tinha feito alguns balanceamentos em janeiro, mas em março já o mercado caiu muito. Tem que fazer de novo, não adianta esperar 6 meses. Então vai um pouco no bom senso, mas se o mercado oscila muito, você tem que fazer às vezes mais rápido ali. Mas um prazo legal é a cada 6 meses. Não fica fazendo todo mês também, que aí você vai ficar girando muito seu patrimônio, às vezes trocando pouca coisa ali, nem faz muito sentido. Deixa para quando realmente tiver uma diferença grande, assim, 5% a mais do que eu queria, 4,5%, alguma coisa nesse sentido, você pode ir lá e fazer o rebalanceamento de portfólio. Senhores, era isso que eu tinha para ensinar para vocês hoje. Toda quarta e sábado eu posto aqui o vídeo no canal. Se inscreva, curta e mande suas dúvidas para mim, que eu ficarei muito feliz em responder. Um abraço e bons investimentos para vocês.